Graças a Deus. Minha amiga, meu amigo ouvinte, em o nome poderoso e glorioso do Senhor Jesus, seja abençoada, abençoado. Qualquer que seja o lugar onde você esteja, qualquer que seja a situação crítica que você esteja vivendo, em o nome do Senhor Jesus, nós abençoamos você. E você está abençoado? Se você crê, diga amém. Graças a Deus. Preste atenção que eu quero dizer para você uma coisa muito importante. Quando a pessoa está na dúvida, ela sempre erra, sempre faz a má escolha. Quando a pessoa está na dúvida, ela sempre perde. Quando a pessoa está na dúvida e faz uma escolha, qualquer escolha que ela fizer vai dar errada. Por quê? Porque ela toma uma decisão na dúvida. E a fé que Deus nos dá, nos doa, a fé inteligente sempre nos faz colher os bons frutos. Quer dizer, o ser humano colhe maus frutos por conta das dúvidas que ele planta. Nas dúvidas ele planta. O ser humano colhe os bons frutos por conta da fé inteligente que ele semeia. Na sua escolha, ele faz a escolha da fé, na certeza, na convicção. Aí você diz assim, bom, eu quero ter essa certeza mesmo. Mas às vezes é difícil a gente ter essa certeza, a gente fica em dúvida. Sabe por que a pessoa fica em dúvida, minha amiga, meu amigo? Porque lhe falta o Espírito de Deus. O Espírito Santo é quem nos dá a certeza. O Espírito Santo é o Espírito da fé, é o Espírito da certeza, é o Espírito de Deus. É Ele o responsável pelas nossas convicções pessoais. É Ele o responsável por nos levar a tomar atitudes de fé e que, obviamente, traz benefícios, os benefícios da fé. Foi por isso que o Senhor falou que o justo viverá pela fé. Quem quiser ter vida, quem quiser ter sucesso, quem quiser alcançar o sucesso, tem que fazer uso da fé, da sua fé. E se essa fé está focada na pessoa do Senhor Jesus, que é o autor e consumador da fé, não tem como dar errado, minha amiga, meu amigo. Você está me ouvindo sofrendo, gemendo, padecendo, porque você tomou uma decisão errada. Por que você tomou a decisão errada? Por causa das suas dúvidas. Por que você tem dúvida? Porque falta o Espírito de Deus. Não adianta. Quem tem o Espírito de Deus tem certeza, tem convicção, tem vida. Vai na fé, na certeza. Você já ouvido eu falar, por exemplo, quando você foi numa igreja universal e viu um pastor cheio de fé, cheio de determinação, cheio de coragem. Por quê? Porque o Espírito de Deus está nele, habita nele. Então, quando ele fala, ele passa a vida, ele passa certeza, ele leva as pessoas a uma convicção. É isso, minha amiga, meu amigo ouvinte, que faz a diferença entre pessoas e pessoas, entre as pessoas que são de Deus e as pessoas que não são de Deus. A fé. Quando elas recebem o Espírito de Deus, elas recebem o Espírito da fé. E é por isso que nós estaremos no dia 29 desse mês, na última quinta-feira desse mês, nós estaremos iniciando o jejum de Daniel. O jejum de Daniel é para as pessoas que têm sede do Espírito Santo. O jejum de Daniel é para as pessoas
que querem renovação da fé, que querem renovação da vida. O jejum de Daniel é para aquelas pessoas que não estão satisfeitas com a sua vida, com a sua fé, com os seus medos, estão perdendo cada dia estão perdendo tudo. Por quê? Porque elas não têm o Espírito de Deus, elas têm o espírito da dúvida, o espírito do medo, o espírito da indecisão, o espírito da preocupação, o espírito da ansiedade, o espírito que faz a pessoa ser fraca, débil. A dúvida enfraquece qualquer um. O sujeito pode ser forte, o sujeito pode estar com o corpo sarado, o sujeito pode ser um halterofilista, um cara que é forte, tem músculo, tem toda uma estrutura óssea, uma estrutura de nervos maravilhosos, mas se ela está contaminada pelo espírito da dúvida, toda a sua força, toda a sua beleza vai para o brejo. Todos os seus recursos, todas as suas virtudes se desfazem como fumaça. Por quê? Porque a dúvida é um espírito e espírito de destruição. Por que muitas pessoas vivem na base dos vícios? Por que muitas pessoas vivem na base do álcool? Por quê? Porque as pessoas fogem, elas tentam fugir dos seus medos bebendo, usando drogas. Quando elas têm o Espírito de Deus, elas não precisam de drogas, elas não precisam da bebida, elas não precisam estar viciadas, elas não precisam fugir. Por quê? Porque o Espírito de Deus as sustenta. E é para essas pessoas que querem ser sustentadas, para essas pessoas que querem ser conduzidas pelo Espírito Santo, é que o jejum de Daniel existe. No dia 29 desse mês, a última quinta-feira desse mês, nós começamos o jejum de Daniel, quando as pessoas vão se isolar, vão se abster, vão cancelar toda diversões, jogos, qualquer coisa que distraia a mente, que leve a pessoa a desfocar a sua mente da palavra de Deus, ela vai evitar. Quem quiser, ninguém é obrigado. É um jejum espiritual, não é jejum de comida, mas é um jejum de informações, de divertimentos. Por exemplo, você, durante esses 21 dias, vai evitar shoppings, ir no shopping, porque no fundo, que a pessoa quando vai no shopping, ela vai comprar roupa, sapato, essas coisas, ela vai mais para se distrair também. Então, evitar shoppings, evitar toda e qualquer informação ou trabalho de entretenimento, qualquer entretenimento. 21 dias. Por quê? Porque ela vai mergulhar a mente dela nas coisas de Deus, nos pensamentos de Deus. A Bíblia diz que nós devemos pensar nas coisas lá do alto. Então você vai pensar só nas coisas do alto. Você vai ler o meu blog, você vai entrar na Arca Universal, você vai ler livros, a literatura da Igreja da Universal, você vai ouvir a Rede Aleluia, que só vai ter músicas e mensagens de fé. Você vai assistir a Rede 21, que tem só mensagem da igreja, que tem... Nós temos o canal 21, nós temos o canal da CNT, que fica 24 horas praticamente disponível para fazer você encher-se do Espírito Santo, ouvir coisas de Deus. E sabe o que vai acontecer, minha amiga, meu amigo? Você vai se encher do Espírito Santo. E o Espírito Santo é o Espírito da fé. É o Espírito que faz a gente
ter certeza, viver na certeza. É o espírito da vida. O Espírito Santo é o espírito da fé. Foi por isso que o próprio Deus disse que o meu justo viverá pela fé. Só pela fé, quer dizer, pelo espírito da fé, é que a gente consegue vencer as nossas lutas, os nossos problemas, as nossas dificuldades e manter a fé, manter a salvação. Você veja quantas pessoas por aí um dia foram fiéis a Deus, um dia foram quentes na fé e hoje estão frias, geladas, mornas na fé. Por quê? Porque faltou o espírito da fé. Então, nesses 21 dias de jejum de Daniel, a partir do dia 29, você vai se excluir de tudo que esse mundo oferece e vai mergulhar em tudo que o mundo de Deus, o reino de Deus, lhe oferece, que é o Espírito Santo. Tá bom? Então, eu queria que você ficasse nessa fé, porque preparando-se para receber o Espírito Santo em nome do Senhor Jesus. 21 dias para você buscar, receber e viver pelo resto da vida pelo Espírito da fé, o Espírito Santo. Você agora vai ouvir testemunhos de pessoas que receberam o Espírito Santo durante as campanhas dos jejuns de Daniel. Você que deseja receber o Espírito Santo, que é o Espírito de vida, que é o Espírito da fé, que é o Espírito da certeza, é o Espírito que nos ajuda a vencer as dúvidas, os medos, as angústias. O Espírito da fé é o Espírito de Deus, que nos ajuda a vencer os nossos medos, as nossas preocupações, as nossas ansiedades. Então você vai ouvir testemunhos de pessoas que receberam o Espírito de Deus. Já nasci com problemas de saúde, éramos gêmeos, né? Eu nasci depois e muito frágil, fiquei quase 2 meses no hospital para poder ganhar peso e voltar para casa. E a minha mãe me rejeitou por causa disso, né? Ela achava que eu era mais um problema, mais um peso, né? Uma criança doente. E eu cresci com um diagnóstico de que eu não andaria, eu não falaria, né? E graças a Deus foi tudo ao contrário, cresci bem, forte e com 5 anos de idade meus pais se separaram. E a minha mãe tinha que trabalhar o dia todo, né, para sustentar a gente e a gente ficava em casa sozinho, eu e os meus irmãos. E à mercê, né, do mundo, foi quando eu comecei a ser abusada. Eu fui abusada dos meus 7 anos até os 13 anos de idade. E nessa época, depois de tudo que aconteceu, eu tive uma depressão muito grande. Eu já não vivia, não conseguia dormir, eu tinha muitos pesadelos, eu não me alimentava direito, eu já não cuidava nem da minha higiene pessoal, ficava sem tomar banho, sem escovar os dentes, sem pentear o cabelo. E eu cheguei numa situação assim de que eu fedia. Eu só queria ficar em casa chorando. Eu tentei me matar por 4 vezes. E não consegui, e o que me deixava mais frustrada ainda, porque não consegui, né? Tentava e não conseguia, não conseguia nem me matar. E foi na escola eu recebi o convite para a Igreja Universal. Eu comecei a ir para a igreja e comecei a me libertar. Eu me libertei do ódio, da depressão, de todo aquele sofrimento, aquela mágoa, tudo que eu vivi, aquilo tudo foi arrancado de dentro de mim. Eu me libertei daquele mal e passei a buscar o Espírito Santo. Ali houve uma transformação na minha vida. Eu passei a ter paz, eu passei a ter tranquilidade e o meu caráter, tudo mudou. Foi uma transformação assim da água para o vinho. Eu era uma pessoa rebelde, eu era uma pessoa triste, depressiva. Hoje eu tenho paz, hoje eu sou feliz. Os traumas que eu tinha hoje já não me
me sufocam, me oportunam. Não tenho mais problema com isso, já não existe mais trauma, né? Já não existe mais problema. O Espírito Santo transformou a minha vida, né? Hoje eu tenho uma tranquilidade, hoje eu tenho uma família, né? Eu sou casada, muito bem casada. No que diz respeito a mágoa, a ódio, eu perdoei os meus pais, a gente vive muito bem. E o Espírito Santo trouxe para mim, como eu disse, mais uma vez, paz. Ele trouxe para mim uma vida digna. Eu sempre fui retraída, muito insegura e muito tímida, né? E com todos esses problemas, eu criei dentro de mim uma angústia muito grande, uma tristeza, né? Eu não tinha tantos motivos para ser triste assim, né? Eu nunca cheguei a passar fome, nunca tive problemas sérios de saúde, mas em mim existia uma tristeza muito grande, né? Mesmo tendo meus familiares perto de mim, eu me sentia sozinha, muito sozinha. Diversas vezes eu entrava dentro do quarto, fechava as portas, a janela e queria ficar na minha cama, sozinha, porque parecia que nada para mim me trazia alegria. E isso foi agravando na minha vida em outras áreas, né? Tanto na minha vida profissional, na escola, em relacionamentos com pessoas, do fato de eu ser muito triste, muito fechada e retraída, eu comecei a ter esses problemas, né? Mas a minha maior dor era de não ser feliz. E como eu já conhecia o trabalho da Igreja Universal, porque minha mãe já era da igreja, alguns familiares também meus já eram da igreja, e eu tive o conhecimento através da Igreja Universal que o que estava faltando na minha vida era o Espírito Santo. E aquilo entrou dentro de mim e foi o que eu mais queria na minha vida. Eu queria diversas coisas, mas o que eu mais queria era o Espírito Santo. E foi então que eu comecei a buscar, através das reuniões nas quartas, nos domingos. Eu me lembro que eu não faltava, nenhum desses 2 dias para mim era sagrados. Eu chegava de manhã na igreja no domingo e procurava ali buscar incessantemente até receber o Espírito Santo, que foi o dia mais importante da minha vida. Para mim foi o meu maior presente que eu já recebi até hoje. Tudo que faltava preencheu. O vazio que eu sentia, eu já não sentia mais. E no momento que eu saí da igreja também, o meu maior desejo era de falar isso para as pessoas. Eu queria só falar isso para elas. Poxa, eu era triste, agora eu sou assim, porque eu recebi o Espírito Santo, né? Então, a minha maior alegria foi essa, que eu não era mais triste, eu tinha encontrado a felicidade, eu tinha encontrado o que faltava. E hoje, com o Espírito Santo na minha vida, ela está transformada, né? Eu não sou mais tímida, eu não tenho mais tristeza, angústia, essa solidão, essa amargura, essa insegurança que eu sentia, hoje eu não tenho mais. E hoje de estar aqui, né, diante de câmeras, diante de outras pessoas, relatando a minha vida, de como ela era antes e como ela está hoje, para mim é uma vitória muito grande também. Porque alguns tempos atrás eu nem na porta eu estaria, né? E hoje eu estou aqui com todo prazer, segura do que eu estou falando, com certeza do que eu estou falando, porque foi o que Deus ele fez na minha vida. Lutas todo mundo tem, mas hoje eu sei que o Espírito Santo está dentro de mim e eu sei que eu vou vencer cada uma delas. Graças a Deus. Minha amiga, nós vamos ficando por aqui e eu queria dizer para você que todos os dias na Igreja Universal, especialmente aqui no Templo de Salomão, você tem uma oportunidade de ouro para receber o que você precisa. Segunda-feira, nós temos reuniões de fé, reuniões de prosperidade. Na terça-feira, cura divina. Na quarta-feira, nós temos a reunião dos filhos de Deus, a noite da salvação.
Na quinta-feira nós temos a Escola do Amor. A Escola do Amor. Você que tem problema no seu relacionamento sentimental, quinta-feira nós temos aqui no Templo de Salomão, especialmente pela manhã e à noite, a Escola do Amor. Na sexta-feira nós temos libertação com o Bispo Márcio Carotti. No sábado nós temos à noite reunião só com os obreiros. E no domingo, pela manhã e à noite, nós temos reuniões do Espírito Santo. Você é o nosso convidado. Avenida Celso Garcia, 605, aqui no Brás. Deus abençoe a todos e até amanhã, em nome do Senhor.